Ô, trem bom, sou. Senta aí, pertinho do fogão, que eu tenho uma história pra contar que vai arrepiar até a espinha do cabra mais cabra da roça. Não é dessas coisas pra contar pra qualquer um não, viu? É coisa de noite escura, lua cheia. Aquele silêncio do sertão que só o vento e os grilos sabem fazer. Eu nunca acreditei nessas histórias de lobisomem, que é só lenda pra assustar criança e mulher. Mas o que eu vivi naquela noite, meu Deus do céu, mudou tudo. Eu tô aqui, só, no meio desse mato seco, com o coração batendo que nem tambor de festa, ouvindo uns uivos que cortam o silêncio feito faca quente no couro. Aí, eu me pergunto, você que tá me ouvindo aí, na sua casa, na cidade, no sítio ou onde for, de onde você tá escutando esse causo? Escreve aí nos comentários que eu quero saber de onde vem essa coragem ou medo de quem tá ouvindo. E ó, se tu tem alguma história parecida, ou se acha que pode contar esse seu relato da roça, não seja bicho do mato não. Deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo para esse canal, para mostrar que o sertão guarda muito mais do que a gente pode ver. Agora presta atenção que essa história vai te pegar no breu da noite e não vai largar não. Bora lá? Eu nunca pensei que fosse acreditar nessas histórias de lobisomem. Coisa que só ouvia lá na infância, nas rodas de fogo, quando o povo contava para assustar a molecada e manter todo mundo no lugar. Sempre achei que eram só lendas, invenção da cabeça da gente para explicar os mistérios da noite no sertão. Mas naquela noite, sozinho naquele pedaço esquecido da Bahia, o mundo me mostrou que eu estava errado, e de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Cheguei naquela terra seca e poeirenta no meio da tarde, com o sol quente queimando a pele e o vento levantando a poeira das estradas de terra. O sertão, que eu achava que conhecia só de ouvir falar, me parecia ao mesmo tempo estranho e familiar, como se escondesse segredos que ninguém ousava contar. A noite começou a cair devagar, e eu fui ficando mais atento aos sons que se misturavam no ar. O farfalhar das folhas, o canto dos grilos, o ranger das galinhas que tentavam se ajeitar para dormir. Tudo parecia tranquilo, até que o silêncio foi quebrado. Foi um som estranho, que me fez arrepiar até a raiz do cabelo. Um uivo longo, profundo, que cortou a escuridão da noite como uma faca afiada. Naquele instante, o peito me apertou, o ar ficou pesado e um frio correu pela espinha. Eu sabia que não estava sozinho. E o medo que me dominava não era só da noite escura, mas de algo muito maior. Algo que eu não conseguia ver, mas que sentia, ali, bem perto. Fiquei imóvel, os olhos arregalados procurando na escuridão alguma pista daquele som que parecia vir das sombras, um aviso mudo do que estava por vir. Eu podia jurar que o uivo se repetia, ora distante, ora perto, como se a criatura brincasse comigo, testando minha coragem, me chamando para um jogo perigoso. O coração batia acelerado, a respiração curta, e a vontade de fugir se misturava com a necessidade de entender o que estava acontecendo. Eu sabia que a noite ia revelar coisas que eu jamais poderia esquecer e que minha vida estava prestes a mudar para sempre, mesmo sem eu querer. A lua cheia brilhava alta no céu, banhando o sertão com uma luz prateada que tornava as sombras ainda mais profundas e misteriosas. Cada passo que eu dava era um risco. Cada barulho na mata uma ameaça silenciosa. O silêncio voltou, mas carregado daquela tensão insuportável, daquele medo que não me deixava pensar direito. Era como se a escuridão tivesse vida própria, e eu estivesse prestes a ser engolido por ela. Eu queria gritar, correr, pedir ajuda, mas minha voz sumia, e minhas pernas tremiam como se estivessem presas. Foi quando percebi que não era só a criatura lá fora que estava à espreita, mas uma fera dentro de mim começava a acordar. Uma parte que eu jamais conheci, um lado selvagem que eu sentia crescendo, invadindo minha mente e meu corpo. A maldição do lobisomem não era só um conto, era uma realidade que me envolvia e me consumia. A noite tinha se transformado numa prisão. E eu, um prisioneiro à espera do próximo uivo que anunciaria meu destino. A noite estava densa, carregada daquele silêncio quase palpável que só o sertão sabe guardar. Depois daquele uivo que cortou o breu como uma faca quente, meu corpo ficou preso numa tensão que eu nunca tinha sentido antes. Cada músculo esticava, os olhos procurando em volta,
tentando enxergar através das sombras que pareciam se mexer, ganhando vida própria. O medo não era só medo. Era algo mais profundo. Um aviso primitivo que gritava dentro de mim para correr, se esconder, fugir dali o mais rápido possível. Mas eu estava ali, plantado no chão seco, sentindo a respiração pesada do desconhecido se aproximar. Foi então que eu a vi. Primeiro, só um vulto, uma sombra que se confundia com as árvores retorcidas do sertão, mas aos poucos foi tomando forma. Uma forma que parecia saída das piores histórias que eu já tinha ouvido contar. Era enorme, descomunal. A pele coberta por uma pelagem escura, espessa, que brilhava com a luz da lua. Os olhos, aqueles olhos vermelhos que pareciam brasa viva, fixaram em mim com uma intensidade que me congelou de medo. Um olhar que não era só de fera, mas de algo que enxergava muito além da minha alma, que desnudava tudo o que eu era. O coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito, e minhas mãos tremiam sem controle. A boca seca, eu mal conseguia respirar direito. A criatura não se moveu, só ficou ali, imóvel, me encarando como quem avalia uma presa, calculando cada movimento, cada pensamento. Foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Eu sabia que aquele encontro não era por acaso, que minha vida estava irremediavelmente ligada àquela fera. E o que mais me apavorava não era o que estava ali, fora de mim, mas o que eu sentia começar a despertar dentro de mim. A noite, que antes era um manto protetor, virou um palco de terror e desespero. Eu era só um homem comum, mas sentia uma força selvagem tentando me dominar, uma fera faminta tentando romper as barreiras da minha humanidade. Os instintos começaram a se confundir com meus pensamentos. As sensações ficaram mais agudas. E eu percebi que aquela criatura e eu éramos parte de um mesmo destino sombrio. Um ciclo de caça e transformação que ultrapassava o tempo e a razão. Meus olhos não conseguiam desviar daqueles olhos vermelhos, e minha mente tentava se agarrar a qualquer lembrança de sanidade, a qualquer fragmento da minha vida antes daquela noite. Mas era inútil. O medo se misturava com a fascinação, o horror com a certeza de que eu estava prestes a perder tudo o que conhecia. E ali, no meio do sertão, sob o luar cruel, eu entendi que aquele encontro não era o fim, mas o começo de uma batalha terrível, interna e externa, pela minha alma e pela minha vida. Eu queria correr, gritar, fazer o impossível para escapar daquela sombra monstruosa. Mas as minhas pernas estavam paralisadas pelo terror e pela compreensão amarga de que eu já estava preso naquela história. O que eu não sabia ainda era que aquela criatura, a fera dos pesadelos, estava mais perto de mim do que eu poderia imaginar. Talvez dentro de mim mesmo, esperando a hora certa para mostrar a verdadeira face da maldição que eu carregava. A dor começou devagar, quase como um formigamento estranho que eu não sabia de onde vinha. No começo, achei que era só o cansaço, ou talvez alguma coisa que eu tinha pisado naquela terra seca do sertão. Mas não demorou para que a sensação aumentasse. Uma queimação profunda no peito. Um aperto que parecia espremer meu coração e transformar tudo dentro de mim. O medo se misturava à dor, e eu sentia que algo estava mudando. Algo dentro do meu corpo e da minha mente. Cada passo que eu tentava dar parecia um desafio impossível. As pernas, que antes obedeciam sem questionar, começaram a falhar, a tremer, como se não pertencessem mais a mim. A respiração ficou ofegante e um ronco baixo começou a escapar da minha garganta. Um som estranho, selvagem, que eu nunca tinha ouvido sair de mim antes. Eu me assustei com aquilo, como se uma parte minha estivesse rompendo as barreiras da humanidade e revelando algo antigo e terrível. Não era só o corpo que estava mudando, era a mente também. Pensamentos confusos e imagens horríveis invadiam minha cabeça, me fazendo questionar quem eu era e o que estava acontecendo. A linha entre o humano e o animal ficava cada vez mais tênue, e eu sentia que uma fera invisível começava a se levantar dentro de mim, pronta para tomar o controle. Era uma luta desesperada para segurar o que restava da minha sanidade, enquanto a maldição que eu não queria aceitar crescia sem piedade. O uivo da criatura lá fora, que antes me aterrorizava, agora parecia um chamado, uma convocação para que eu me juntasse àquela escuridão selvagem.
Eu sabia que a transformação não era só física, mas espiritual, como se uma força ancestral me puxasse para um abismo de loucura e violência. Cada músculo do meu corpo doía, e eu sentia como se minha pele estivesse sendo rasgada por dentro, revelando uma nova forma, algo monstruoso e incontrolável. Naquele momento, não havia mais volta. Eu compreendi que a maldição do lobisomem não era só um mito contado para assustar os medrosos. Era uma realidade cruel e implacável, que me pegou desprevenido e me jogou em um pesadelo sem fim. A criatura e eu estávamos ligados por um destino sombrio. Um ciclo que se repetia em silêncio, sob a luz da lua cheia e no coração do sertão. A sobrevivência não era mais apenas uma questão de fugir, mas de lutar contra a fera dentro de mim e contra o medo que me consumia. Enquanto a dor e a transformação tomavam conta, eu percebi que a noite não ia me dar descanso. A fera, a maldição, o lobisomem, tudo isso se tornava parte de mim. E o que antes era medo agora era uma mistura de desespero, revolta e uma estranha aceitação. Eu estava preso naquele corpo e naquela história, e não sabia se conseguiria escapar daquela sombra que me seguia. O sertão, com sua vastidão silenciosa, se tornou o meu campo de batalha, e a cada uivo que cortava a noite, eu sentia o peso da maldição apertando o meu peito, lembrando que eu não era mais o mesmo. A solidão que se abateu sobre mim nos dias que se seguiram foi tão pesada quanto a terra seca que cobria o sertão. Cada momento era um confronto comigo mesmo, uma batalha entre o que eu ainda reconhecia como humano e a fera que começava a crescer dentro do meu peito. Eu me sentia preso, acorrentado a um destino que não escolhi, e a cada manhã que o sol nascia, eu via o reflexo de alguém que eu mal conseguia entender no espelho. Era como se a maldição tivesse deixado marcas invisíveis, cicatrizes na alma que ninguém podia ver, mas que me consumiam lentamente. Eu sabia que contar a alguém seria inútil. Quem acreditaria? Quem teria coragem de me ouvir sem me chamar de louco? Por isso mantive tudo guardado dentro de mim, como um segredo pesado que ameaçava me esmagar. O medo de ser rejeitado, de ser isolado ainda mais, me calava e me fazia recuar. Mas a solidão não era só pela ausência de outras pessoas. Era uma solidão de espírito, um vazio profundo que só quem carrega uma maldição pode sentir. Eu estava sozinho, mesmo cercado pelo vasto silêncio do sertão, e aquela sensação era sufocante. Cada noite, a lua cheia me lembrava do que estava por vir, do momento em que a fera dentro de mim iria despertar por completo. Eu sentia sua presença crescente, um rugido silencioso que ecoava em minha mente, consumindo minha força de vontade. A maldição não era apenas um fardo físico, mas um tormento mental e emocional. Eu lutava para preservar o que restava da minha humanidade, para manter acesa a chama da razão, enquanto aquela sombra selvagem tentava me engolir por completo. O sertão, que antes parecia um lugar de paz e refúgio, se transformou numa prisão invisível. Cada árvore, cada pedra, cada vento carregava o peso do meu segredo, e eu não sabia para onde fugir. A angústia de saber que, a qualquer momento, poderia perder o controle e sucumbir à fera me deixava exausto. Eu não era mais apenas um homem. Era um campo de batalha onde forças opostas se enfrentavam sem trégua, e eu estava no centro daquele conflito cruel. Apesar do medo e da dor, uma parte de mim resistia, uma centelha de esperança que me impedia de desistir. Eu queria acreditar que havia uma saída, um jeito de quebrar a maldição, de me libertar daquela sombra que me perseguia. Talvez um ritual antigo, uma ajuda esquecida na sabedoria dos velhos do sertão, pudesse me salvar. Mas até encontrar essa salvação, eu estava condenado a viver naquela luta diária, isolado e marcado, esperando o próximo uivo que anunciaria a próxima transformação, o próximo capítulo de um destino que parecia escrito em sangue e sofrimento. E assim, com o peso da maldição apertando meu peito e o silêncio do sertão como única companhia, eu caminhei pela escuridão da minha própria alma, sabendo que a verdadeira batalha não era contra a fera lá fora, mas contra a que eu carregava dentro de mim, esperando o momento certo para despertar e tomar o que era seu por direito. Eu olhava para o céu, onde a lua cheia brilhava com um brilho cruel, como se soubesse do tormento que me consumia. Cada vez que aquela luz prateada iluminava o sertão,
Eu sentia o peso da maldição apertando meu peito, lembrando que a besta, dentro de mim, estava pronta para emergir mais uma vez. O desespero me dominava, mas também um fio tênue de esperança, uma pergunta que não me deixava em paz. Haveria alguma maneira de quebrar esse ciclo infernal, ou eu estava condenado a viver eternamente nessa luta sangrenta entre homem e fera? Passei noites em claro, escutando os uivos ao longe, cada vez mais próximos, como se a natureza conspirasse para me lembrar da minha nova realidade. Eu me perguntava se existia algum ritual antigo, uma palavra esquecida, um sinal perdido entre as histórias dos velhos da roça, que pudesse me libertar daquela maldição. Percorri os cantos mais remotos do sertão, buscando respostas nos relatos dos mais antigos. Mas o silêncio ou a incredulidade eram as únicas coisas que eu encontrava. A sensação de estar sozinho na minha dor era esmagadora, e a ferida invisível da minha transformação aberta e sangrando. A cada transformação, a besta parecia ganhar mais força, e minha humanidade se tornava mais frágil, como um fio de cabelo prestes a romper. Eu sentia o olhar das pessoas quando passava pela vila, embora tentasse me esconder nas sombras. O medo e a desconfiança me seguiam como sombras persistentes. As histórias começavam a se espalhar, as lendas ganhavam vida, e eu me tornava, para muitos, um monstro sem rosto, uma ameaça invisível que assombrava o sertão. A solidão era completa, um isolamento cruel que só aumentava a luta interna entre o homem que eu fui e a fera que me consumia. Mas em meio ao desespero, uma força inesperada nascia dentro de mim. Um desejo ardente de controlar a fera, de usar aquele poder para proteger, para lutar contra o mal que ameaçava não só minha vida, mas a dos que eu amava. Eu sabia que não podia simplesmente fugir do meu destino, mas tinha que enfrentá-lo, aceitar minha dualidade e buscar um equilíbrio impossível. A maldição, embora pesada, era também uma fonte de poder, uma faca de 2 gumes que eu precisava aprender a manejar com sabedoria e coragem. Enquanto a próxima lua cheia se aproximava, eu preparei meu espírito e meu corpo para a batalha que viria. Sabia que cada transformação era um teste, uma prova de que eu poderia manter a humanidade viva dentro daquela fera selvagem. A esperança, ainda que pequena, me guiava como um farol na escuridão do sertão, iluminando o caminho tortuoso de um homem dividido entre o humano e o monstruoso. E assim, com o coração apertado e a mente alerta, eu enfrentei a noite sabendo que, embora o destino fosse cruel, a verdadeira força estava em não desistir, em lutar por aquilo que ainda restava de luz dentro de mim. A maldição do lobisomem que me atingiu naquela noite no sertão baiano mudou para sempre o curso da minha vida, deixando marcas que não se apagam com o tempo. Cada passo dado desde então foi uma luta constante contra a fera que habita em mim, uma batalha entre o instinto selvagem e a vontade de manter a humanidade que ainda me resta. O medo, a dor e a solidão me acompanharam como sombras inseparáveis, mas também me ensinaram algo essencial. A força verdadeira nasce da aceitação do que somos, mesmo nas nossas partes mais sombrias. Ao longo dos dias e noites, percebi que fugir da maldição era impossível, mas resistir a ela com coragem e determinação poderia ser meu único caminho para sobreviver. A fera dentro de mim não era só uma ameaça, mas uma parte profunda da minha essência, um reflexo das forças ancestrais do sertão, tão antigas quanto a terra seca e o céu estrelado que me observavam silenciosos. Aprendi que o medo podia ser domado, que a escuridão podia ser enfrentada, e que mesmo no coração do pior pesadelo, ainda havia uma centelha de esperança. As noites no sertão nunca mais foram as mesmas depois daquela transformação. O uivo da criatura, antes som distante e assustador, tornou-se parte da minha história, um chamado que me lembrava constantemente da minha luta interna. Mas também houve momentos de clareza, em que senti a conexão profunda com a natureza, com o ciclo da vida e da morte, com o mistério que envolve tudo o que é selvagem e indomável. A maldição me transformou, sim, mas também me revelou uma força que eu jamais imaginei possuir. Hoje, carrego comigo o peso desse segredo, a história do último caçador de lobisomens do sertão baiano, um homem marcado por uma sina cruel, mas também por uma vontade inabalável de resistir.
Sei que minha jornada pode não ter um fim feliz, que a fera dentro de mim sempre estará à espreita, pronta para emergir. Mas também sei que, enquanto houver um sopro de vida e consciência, haverá luta, esperança e a possibilidade de redenção. Se você que me escuta aí do outro lado sentir no peito a mesma inquietação, o mesmo chamado que me trouxe até aqui, lembre-se, nem toda sombra é só escuridão, nem toda fera é só monstruosidade. Às vezes, o que nos assusta é justamente aquilo que pode nos revelar a verdadeira força que carregamos dentro. E se por acaso você tem um relato, uma história, um segredo escondido nas sombras do seu próprio sertão, não hesite em compartilhar, pois só assim juntos poderemos enfrentar os monstros que nos cercam, sejam eles de dentro ou de fora. Essa é minha história, o relato de um homem que encarou o impossível e saiu marcado para sempre. Que ela sirva de aviso, de ensinamento e talvez, quem sabe, de inspiração para aqueles que ainda lutam contra suas próprias feras. A noite está escura, o uivo ecoa distante, e eu sigo em frente, um passo de cada vez, entre o homem e a besta, entre a esperança e o medo, entre a vida e a maldição.